Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um episódio fantástico da F My Brain. Por aqui a gente toca em todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. E o tema de hoje, gente, é urgente. Urgente. Vamos ver. Como as tragédias abalam a saúde mental. Fuck My Brain. Dá pra imaginar do que a gente vai falar hoje, né? A tragédia do Rio Grande do Sul, e tem um lado muito importante pra gente conversar, que é a saúde mental de quem vive a tragédia e de você, talvez, que esteja muito longe da tragédia, mas que tá sofrendo. Nós estamos. Pra falar disso, nós trouxemos uma pessoa incrível, o Lucas Reis, ele que é Head de Psicologia e Pessoas na Vitude, empresa referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para as empresas. O Lucas é psicólogo com atuação clínica, organizacional e acadêmica. Ele é mestre em Psicologia Social e do Trabalho pelo Instituto de Psicologia da USP. É LinkedIn Top Voice com o tema Saúde Mental e Trabalho e contribuiu com um dos capítulos do livro que a gente vai mostrar aqui na tela para quem pode ver, O Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Lucas Reis, muito bem-vindo e obrigado. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É um tema sério, mas a gente começa com uma apresentação da tríade para começar. Vamos, mostrar quem está aqui na bancada. A começar por mim, eu sou a Marina Machado, expert em comunicação e liderança positiva. À minha frente está ela, Luciana Chiesa, que é expert em estratégia e inteligência de negócios. Oi, Lu. Olá. Oi, Lucas. Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, para contribuir por esse dia, para falar num assunto tão delicado, mas tão importante, porque eu acho que a gente falar sobre o Rio Grande do Sul é falar sobre uma comoção nacional, mas também como a gente consegue refletir isso no nosso dia a dia, de momentos, histórias que passamos relacionados a tragédias pessoais. Então, super obrigada. Estou super empolgada para saber como que vai ser essa história. Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, minhas amigas. Oi para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Lucas. Seja super bem-vindo. A gente tá gravando hoje bem no auge de tudo, né? E a gente aproveitou realmente que a gente tava com a data e pensou, é urgente a gente trazer esse tema, né? E que incrível, que bom, né, que você conseguiu vir e falar com a gente. E não teria outro assunto, eu acho, essa semana, sabe? Acho que todo mundo paralisou um pouco, todo mundo ficou sem sentido, sem entender o que tinha que fazer, né? A gente que nós estamos em São Paulo, então nós não estamos diretamente lá, mas estamos aqui paralisados também, tentando entender como ajudar, o que a gente pode fazer. Então acho que vamos para uma conversa por aí, né? Muito bom, gente, muito bom, muito sério, muito importante. Mas antes de começar para valer, eu queria fazer aquele convite para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva aqui, acione o sininho para não perder nenhum episódio. Gente, graças a vocês, F My Brainers, a gente está crescendo a cada dia, cada conteúdo legal. Muito obrigada. E a gente abriu um clube de assinatura, então se você está ouvindo falar sobre isso, mas ainda não fez, entra lá, R$4,89. R$4,89. Essa xicrinha de café aqui vale mais, tá? De valor. Então, ajude, participe, seja um parceiro. E olha que legal, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. A gente grava as respostas às perguntas que você mandou. Você vai saber quem vai vir antes. Você vai poder mandar uma pergunta, a gente põe a resposta. Você vai concorrer a... Essa caneca maravilhosa, minhas amigas. Gente, pelo amor de Deus, né? Você também quer essa caneca, fala a verdade. Desejo absoluto dos Fuck My Brainers. Ou seja, Inscrevam-se, tá? Então, muita coisa legal, contamos com vocês. E queremos saber, principalmente nesse episódio, como é que você se sentiu ao visualizar essa tragédia. Eu quero crer, nesse momento, que quem está por lá tem muito mais o que fazer do que ouvir podcasts. Futuramente podem vir a ouvir isso. Mas então, quem está de fora, que possa também contribuir para a gente entender o que está passando no coração e na cabeça de todo mundo.
Eu sei que a Vitude está fazendo, Lucas, uma ação muito interessante, que é o Manual Esfera, né? O manual, um conjunto de normas humanitárias desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo de décadas por profissionais de todo o mundo, se destaca como um guia essencial para otimizar e padronizar respostas humanitárias. E aí vocês produziram um manual para ajudar a compreender mais sobre como aplicar essas práticas essenciais. Quem tiver interesse, inclusive, no LinkedIn da Vitude, eu vou colocar aqui também no descritivo, você pode acessar e entender esse manual. Eu totalmente pulei o que eu queria falar, porque eu não queria começar falando desse manual, então me perdoem, porque a gente volta nele depois. Pode ser, Lucas? Não é nem uma questão de edição, é mais de lembrar que eu queria falar disso. Eu chorei um bocado semana passada, descontroladamente, por causa da sensação de impotência de estar ajudando as pessoas. Eu queria estar lá, mas eu queria estar lá mesmo. Eu queria estar limpando o chão, carregando gente, cuidando de coisa, cozinhando, qualquer função. O que você precisa? Eu queria estar lá. Tem um papel que eu até comentei, assim, eu como repórter de vida, a vida inteira sendo repórter, eu estaria lá. Então também tem uma coisa do automático que eu sei que eu tô nesses lugares, eu tô fazendo alguma coisa e eu tô ajudando, mas eu tô em casa, cuidando das crianças, fazendo meu trabalho, não sei o que lá, e pedindo ajuda e mandando dinheiro para um outro ser humano poder ajudar. Me senti uma meleca. Me senti. E aí tive crises de choro por conta disso. E não é saudável isso, porque eu tô limitada pelo meu momento de vida, né? E eu sei que tanta gente tá passando mal por conta disso. Tanta gente se sentindo mal, se sentindo péssimo, porque queria poder fazer mais. Então eu quero inverter a coisa da tragédia para falar dessa sensação, onde uma tragédia afeta mesmo quem não foi atingido. Acho que é um ponto interessantíssimo da gente começar a falar, porque a gente considera a saúde mental como um fenômeno social, né? A gente, como sujeito, está inserido numa sociedade e o que acontece nessa sociedade vai nos impactar. Vai nos impactar no sentido material, mas também vai mobilizar coisas que são muito individuais. Então, não é todo mundo que se sensibiliza desse mesmo grau, né? Claramente, nós temos nossas questões e isso ressoa com desastres, coisas que acontecem. A gente se sente impotente muitas vezes no dia, né? Ou muitas vezes na vida. A gente acaba esquecendo, né? A gente às vezes acha que a gente é meio super-homem demais, consegue fazer muita coisa, se eu pudesse eu estaria fazendo... Enfim, não estou falando em relação ao Rio Grande do Sul, mas em geral. E aí quando acontece alguma coisa dessa magnitude e mostra pra gente o tamanhinho que a gente tem frente às coisas da vida, isso mobiliza a nossa sensação, essa sensação de impotência que ela é, enfim, angustiante. E é natural sentir. Você falou, né, não é saudável, pelo menos passar por isso dessa forma. Eu acho que em algum grau é saudável, né? Não é saudável, eu acho que segurar. E tem muita gente segurando isso. Um exercício interessante que vocês estão fazendo aqui, no momento em que está acontecendo tudo isso, tem muita gente que está deixando de falar. Tipo, não vamos falar disso agora, né? Ou vamos respeitar as pessoas que estão passando por isso, ou, enfim, não vamos mexer nessas coisas. Mas eu acho que toda vez que a gente fala sobre algum grau de sofrimento, a gente precisa falar. Inclusive, é uma das ações que a gente está fazendo com o público de lá. É muito importante que as pessoas possam falar sobre como elas estão se sentindo em relação a isso. A pergunta que você fez para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e assistindo a gente, colocarem ali como é que elas estão se sentindo, só esse convite a refletir como é que isso faz você se sentir e colocar para fora, já é o saudável. Né? Sentir é natural, as pessoas vão sentir mais ou vão sentir menos. Colocar isso pra fora, mexer com isso, eu acho que é bem mais saudável do que segurar ou não devia estar me sentindo assim. E a gente fica angustiado, e quando a gente tá angustiado, a gente arruma coisa pra fazer, né? E quando a gente tá angustiado, a gente procrastina em qualquer coisa da vida. Eu vou arrumar a casa porque eu não quero discutir com a pessoa que mora comigo, então vou deixar o banheiro nos trinques. Quando acontece uma coisa desse tamanho também, a gente já começa a querer arrumar coisas pra fazer, porque se a gente muda a nossa atenção, né? Se distrai, muda um pouco o foco, a gente vai trabalhando com isso. E tem um outro tema que está bastante relacionado a isso, acho que a gente pode falar depois, que é a tal da culpa do sobrevivente, a síndrome do sobrevivente, que, óbvio, acho que a gente está muito distante para falar que a gente está nesse lugar, mas eu acho que é um entendimento importante para as pessoas que foram vítimas secundárias desse desastre e que de alguma forma ressoa com o que a gente está vivendo aqui. É aquela pessoa que está na parte alta de Porto Alegre e a casa não foi destruída, de repente, mas está ilhado querendo ou não, quer dizer, ela é uma vítima secundária. Ou as pessoas que também estão lá, não foram diretamente atingidos, mas estão se voluntariando, estão na linha de frente, ou os profissionais de saúde, ou os próprios, né, o corpo de bombeiros, a defesa civil que está mobilizada. Essas pessoas
são as pessoas que a gente entende que são vítimas secundárias. Perfeito. No lado da Vitude, a gente está muito mais próximo das empresas. Então, o time de RH que está sendo muito mobilizado, os times de saúde, de segurança, os líderes das equipes que foram diretamente afetadas, que estão ouvindo esses relatos e às vezes não sabem, né, se ainda estão desaparecidas ou se já apareceram. Tudo isso mobiliza. Não foram pessoas diretamente afetadas, mas a gente considera isso vítimas secundárias. E nesse momento, essa é a prioridade, quando a gente pensa em saúde mental. Né? Para as pessoas que foram diretamente afetadas, como mostra lá o guia humanitário do Esfera, a gente precisa cuidar de segurança dessas pessoas, né? Abrigo, alimentação, roupa, e por isso as doações são tão importantes. Quando a gente pensa o que a gente faz agora em relação à saúde mental, é como é que a gente acolhe essas vítimas secundárias. Talvez daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, a prioridade mude, aí sim a gente vai trabalhar com as vítimas primárias. Olha que interessante. Muito interessante mesmo. E, Lucas, já trazendo um pouco num contexto de linha do tempo, sobre tragédia e reflexos na saúde mental, você já colocou aqui um panorama das pessoas que tiveram um impacto direto e pessoas que tiveram um impacto secundário, né? Que eu achei muito legal a gente falar sobre a síndrome do sobrevivente, porque eu acho que é muito legal, né? Porque a pessoa se sente culpada de ter sobrevivido também. Mas quando a gente fala sobre a tragédia, né, e eu acho que a tragédia é ligada a trauma também, como que existe alguma separação ou classificação em grau? Então, o que é um trauma relacionado a uma perda, um trauma relacionado a alguma coisa que aconteceu na vida de uma pessoa, e qual que é o grau relacionado a uma tragédia? Tem alguma separação nessas duas frentes? Eu acho que não é uma separação por método. Cada pessoa vai sentir isso de uma maneira muito diferente, mas a gente tem, quando a gente pensa em saúde mental como uma questão de vários fatores, inclusive uma questão estrutural muito relevante, é diferente eu perder uma pessoa, e diferente eu perder uma pessoa e perder minha casa e perder tudo que eu tinha, e ter que reconstruir tudo do zero, né? E ainda com muito medo de perder o emprego, porque onde eu trabalhava não existe mais. Então, acho que a gente vai criando graus de vulnerabilidade. Tem pessoas que estão completamente desoladas e tem pessoas que perderam uma casa de família que estava alugada, por exemplo. Então, acho que existem graus de separação, mas acho que a gente não vai olhar isso só pela materialidade. O que a gente faz é, a gente tria, né? Como que essas pessoas estão passando por isso. E é muito difícil, porque a primeira resposta a esse momento é a negação. Então, as pessoas... É uma resposta natural da gente frente a um trauma. A gente nega ele. A gente vai focar nas coisas mais práticas. Eu vou focar em ajudar as outras pessoas que estão comigo. E por isso que a gente fala que o cuidado prioritário de saúde mental são com as vítimas secundárias. Porque essas pessoas não estão se cuidando. Porque elas estão se doando, elas estão se sacrificando pelo outro e acabam esquecendo de se cuidar. Então, essas pessoas também sofrem de estresse pós-traumático, né? Que, como tem esse trauma, não foram diretamente afetados, mas também podem desenvolver isso. E a síndrome do sobrevivente, a culpa do sobrevivente, é um meio do caminho para isso. E aí, por isso a culpa, né? A gente responde à culpa se sacrificando. Então, se eu me senti culpado, mas agora eu me sacrifiquei, teoricamente, isso está equivalente. O gesto humanitário é, né, bonito de ver. E, teoricamente, é empático. E a gente está vendo solidariedade tem que se falado muito sobre solidariedade, e eu acho que isso é uma resposta automática nossa, como orgânica, né? Como humanos, a gente precisou fazer isso. Mas sabendo que isso acontece, é muito importante a gente poder cuidar para diminuir, né, e prevenir os impactos que podem acontecer daqui para frente, em médio prazo, longo prazo. Bom, acho que as 2 últimas semanas, né? Acho que a gente pode fazer um recorte das 2 últimas semanas. A gente assiste não só a tragédia, né, e você vai entrando numa narrativa, né, vamos colocar a gente que não tá lá vivendo, mas a gente que tá acompanhando pela mídia, né, então a gente vai entrando nessa narrativa de quantidade de mortos, daquela atualização, que até de uma certa forma volta um pouquinho à época da pandemia, onde a gente tinha uma atualização de mortos, uma atualização de casos, né. Por favor, Má. Só para pontuar, a gente está gravando na sexta-feira, dia 17 de maio, e isso vai ser publicado na quinta-feira, daqui 6 dias, tá? Então, esses números não vão valer quando você estiver ouvindo, assistindo. Mas hoje, são 461 municípios afetados, pessoas em abrigos, mais de 78 mil, desalojados, 540 mil pessoas, afetados, 2.295.000, feridos 806, desaparecidos nesse momento 98, óbitos confirmados até o dia de hoje 154, e animais resgatados aí 12 mil
108, eu gosto desse número. Muito bem. Então, temos aí 154 óbitos, 98 desaparecidos, 806 feridos. Obrigada, Má. Eu acho que a gente, então, né, vem nessa narrativa onde todos os dias a gente está sendo atualizado com números que lembram um pouco essa ideia da pandemia. E, ao mesmo tempo que a gente está nisso, onde isso por si só já é algo que toma tudo, né, de referência nossa, a gente assiste também a coisa virar um julgamento entre como as pessoas vão ajudar, como se ajudar, quem se ajudar, né? Então você vê iniciativas que são tomadas, por exemplo, de pessoas públicas que foram lá ajudar, e a internet se divide entre achar isso legal ou achar que isso não é legal. Aí as iniciativas que vão se tendo entre é um marketing próprio que a pessoa está fazendo ou é uma ajuda de verdade. Empresas que querem ajudar, o quanto se discute se é verídico ou se é marketing, né? Eu acho que a tragédia, nesse nível que a gente está falando, com todas essas coisas em voltas, as pessoas estavam até falando se tinha que continuar trabalhando ou não. Teve tantas discussões, né? Atinge um nível de um espetáculo maior do que qualquer coisa, assim. Então, queria te ouvir, quanto tudo isso é algo que atinge a saúde mental, assim. A gente deveria não ver tantas notícias, assim? Como é que é pra gente não ser tão afetado por tudo? É um espetáculo, né? Tudo que Muito acontece hoje em triste dia, isso. bom ou ruim, vira um espetáculo, faz parte da estrutura em que a nossa sociedade está operando, né, atualmente. Isso tem seus efeitos, quando tem tragédia ou quando não tem tragédia, esses efeitos são muito similares. Eu não sou do tipo pensando aqui como psicólogo, eu não acho que a gente tem que evitar nenhum tipo de informação. A gente só precisa ter repertório e conseguir apoiar as pessoas para conseguir lidar com essas informações, né? Então, se a gente está noticiando muito, está fazendo com que as pessoas sofram, a gente deveria deixar de notificar? Acho que não. Mas eu acho que a gente poderia ter, e isso está sendo feito em algum grau, né? Espaços para que essas pessoas possam elaborar isso. Eu vou dizer um pouco mais das ações que a gente tem feito lá com o público, né? Principalmente esses públicos essas vítimas secundárias. Grupos de acolhimento são muito importantes, né? Psicológicos, mediados por psicólogos. Ou a própria psicoterapia individual, se há a possibilidade de fazer isso. O que é esse grupo de acolhimento? Não é nenhuma perspectiva terapêutica ainda, é só um espaço onde as pessoas podem chegar e falar sobre como é que elas estão. E ter essas informações ajuda a gente, né? A gente precisa de vocábulo, a gente precisa de significante externo para que a gente também possa entender como é que a gente se sente. Então, ter as notícias, ter isso veiculado, acho que é importante, mostra o tamanho do impacto que a gente não pode esconder, mas acho que é possível lidar com isso de diferentes formas. A gente que está aqui em São Paulo tem muito menos afetado. Mas, por exemplo, na clínica, eu tenho ouvido meus pacientes trazendo, né, sofrimentos muito relacionados a isso. Olha, isso aqui me lembrou a pandemia, quando aconteceu aquilo. Mas aí a gente está falando de um lidar muito mais individual, né? Acho que as pessoas que estão mais próximas dali, a gente precisa pensar em fatores, fenômenos sociais, né, como um grupo, por exemplo, onde isso vai ser trabalhado num nível social. E a gente percebe, a gente monta os grupos, até 10 pessoas ali, 90 minutos, eles chegam, eu não sei muito o que vou dizer. Aí dá 1 minutinho, 2 minutinhos, eu vou começar. E aí começa. E aí fala. E aí começam a falar daquelas coisas muito difíceis que estão sendo vistas, né? Encontrei o corpo do meu irmão amarrado no poste. Eu encontrei meu avô boiando. Então, são coisas muito difíceis, né? Ou eu, quando fui resgatar uma pessoa, consegui resgatar uma pessoa, a pessoa que estava na janela do lado, não deu tempo de resgatar, e a culpa de não ter conseguido resgatar, de ter escolhido, por que eu escolhi essa, por que eu escolhi a outra. Só de ter o espaço para poder falar disso, depois de 90 minutos de conversa, eles saindo, não tinha noção de como era importante precisar, né, de um espaço como esse para falar dessas coisas. Não é grande, a gente não tem grandes soluções. Olha, então a partir daqui você faz A, B, C e D. Mas a gente precisa ter espaço para poder elaborar esses fenômenos, né? E eu acho que a notificação, acho que ela não causa tanto impacto. Depois a gente pode falar um pouco sobre a discussão, né, por marketing pessoal, não é por marketing pessoal, mas eu acho que é muito
perto da tragédia toda, isso é muito mínimo. Também E acho. aí é muito aquela picuinhazinha do tipo, eu não sei lidar. Narcisismo das pequenas diferenças, sabe? Eu queria estar lá, não tô lá. Exatamente. Tá fazendo mais que você no sofá. É isso. Agora, Definitivamente. o duro é que as tragédias, elas mexem com a cabeça e o comportamento das pessoas de diversas formas. Então, você tem o vou ajudar, tem aquela coisa, né, do eu tenho nada, mas eu vou dividir o nada com as pessoas, e tenho que me safar, dane-se os outros, cato minhas coisas e vou. E tem um lado pesado dessa tragédia, que são os saques, são os estupros. E eu queria os abusos, é o fim Nos da abrigos. picada, Os os abrigos. abrigos, a descompensação total. Claro que ninguém que é bonzinho, pessoa do bem maravilhosa, vai fazer isso, acredito eu. Mas eu entendo que esse momento tá fazendo alguma coisa com a cabeça das pessoas que tá trazendo muita coisa ruim também. Pela visão da psicologia, isso acende o lado animal, o lado de sobrevivência que traz esses seres do submundo, assim, de forma de pensar, porque um cara que vai estuprar a mulher não é porque ele tá vivendo uma tragédia, mas existem casos onde a loucura bate, quer dizer, eu queria entender, porque não é possível você ver a pessoa saqueando casa de gente que perdeu tudo, né? Não tem cabimento. Eu queria entender, a psicologia explica ou é maldade pura? Acho que a psicologia tenta explicar alguma coisa. Mas é maldade pura. A maldade é um fenômeno, né, que a gente vai encontrar em diversos lugares. Existem algumas correlações entre a perda de estrutura física e a perda da estrutura psicológica, né? Então pensa que o que controla nossos impulsos, a gente tem impulsos horrorosos, todo mundo aqui, né? A gente tem pesadelo, no pesadelo a gente se satisfaz com coisas que a gente acordei assustado porque eu não consigo me reconhecer fazendo aquilo que eu fiz no pesadelo. A gente tem esses impulsos. Só que como civilizados, né, animaizinhos muito bem domesticados por muito tempo, a gente aprendeu a regular isso. E boa parte disso tem a ver com a estrutura social. Momentos de guerra, momentos de grande crise, essas coisas tendem a gente perde essa estrutura social externa que ajuda a gente a manter as nossas caixinhas no lugar. E, eventualmente, a gente começa a flexibilizar mais, a gente começa a ter menos segurar ali os impulsos, e aí a gente tem um aumento dessas coisas que estão acontecendo. O que não deve, de alguma forma, inibir. O meu ponto aqui, por mais que isso tenha, de alguma forma, alguma justificativa psicológica, isso não torna impune, né, o que deve acontecer ali, o justificável, essas pessoas, de alguma forma, a gente precisa garantir, inclusive, segurança dentro dos abrigos. A gente tem tido um aumento muito grande de violência. Existe violência doméstica, existe violência, tipo, abuso sexual dentro das casas. Agora, as pessoas estão no abrigo, compartilhando essas casas, né, onde, enfim, a gente só está trocando um pouco de lugar e percebendo isso em maior escala, porque o que acontece no abrigo, outras pessoas veem. O que acontece em casa, a gente não vê. Num rompante, onde toda a estrutura social rui, onde a cidade que existia não existe, onde é uma baderna absoluta, porque a gente está aqui, a gente não tem ideia do que as pessoas estão vivendo. Não tem. Não mesmo. Não, as imagens não falam o suficiente. Mas aí, de repente, você vê que como é que é? O Doomsday é o fim do mundo, mas tem um termo para isso, é o apocalipse. O apocalipse tá rolando. Então, dane-se, eu vou tentar me proteger, vou catar tudo, dane-se a casa do outro. Tem uma coisa também de sobrevivência, de acabou, que se exploda todo mundo, vou me defender. Tem. Quando acontece alguma questão grave, ou a gente luta, ou a gente foge. E cada um luta de um jeito, né? Ou cada um foge de um jeito. Tem gente que foge sozinho, tem gente que foge pegando algumas coisas por ali. E, de novo, né? Ninguém tá vendo. Por que eu não vou pegar? A gente perde a estrutura social, ou pelo menos o imaginário que sustenta, né? Às vezes não tem ninguém vendo, mas eu sei que nessa situação é errado eu pegar a caneca bonita do Fuck My Brain e levar pra casa. Sorte que eu ganhei a minha. Quando tudo aquilo desapareceu, ou foi flexibilizado, né, por conta de uma catástrofe, a gente perde esses símbolos que, teoricamente, colocam a gente nesse lugar de autocontrole. Então, a gente perde... É uma pena que a gente perca isso, mas a gente perde isso naturalmente. Pensa assim, o que a gente é, como sujeito, como indivíduo, são as histórias que a gente tem, que a gente conta pra nós mesmos. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, tá? Eu fiz um monte de coisa, e eu tenho símbolos, eu preciso de símbolos que me relembrem disso. Quando eu perdi tudo, é como se a gente caísse, tipo, numa ilha deserta onde ninguém conhece ninguém, e a gente não tem mais nenhum marcador do que era a gente.
isso mexe muito com o que a gente tem, né? Então, eles não saíram do lugar, mas tiraram o lugar que eles tinham Totalmente. dele. Então, isso muda. E acho que os efeitos todos, né? De desamparo, de desesperança, essa depressão quase que coletiva que está acontecendo ali, é muito justificada por conta dessa perda material, né? Quase que difícil de mensurar. A gente tem cidade que sumiu, tem partes assim que sumiu. Não consegue nem raciocinar essa dimensão da falta de estruturação mesmo, né? Acharam um peixe-boi. Outro dia eu vi um colega meu da Band, eu acho que foi o Márcio Campos, beijo Marcinho, ele gravando, não, foi o Lucas Martins, ele mostrando, aqui a região, tá, não sei o que, todo cheio de água. Quando eles viram a câmera, tem um peixe-boi no meio da cidade. Olha o nível, e tem risco de jacarés aparecendo na porta da casa das pessoas. Agora, tentando trazer um pouco de uma perspectiva mais positiva, assim, do que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, eu acho que a gente vem aqui como, muito bem colocado, fazendo o que a gente pode de doação, voluntariado, ações, né, físicas, ou de dinheiro, ou de doação de tempo, né, se voluntariando. Mas o que a gente pode fazer para ajudar na saúde mental? Porque eu entendo que nós também, como sociedade, a gente pode doar nosso tempo para ajuda nesse segundo capítulo, que é a saúde mental. A gente não fala sobre isso nesse processo. A gente fala muito num processo físico, material, né? Ou eu dou dinheiro, ou eu dou meu tempo, ou eu sou voluntariado, eu tô lá colocando a mão na massa, que é o tangível. Mas quando a gente fala dessa segunda camada de pessoas que você, como psicólogo, tem todo o conhecimento para conseguir lidar com isso, né? Tem a academia que a gente faz. Mais ou menos, viu? Melhor do que nós que não tem. Um parênteses aqui rápido. Por mais que a psicologia ampare a gente para prática, existe uma especialidade de crises, emergências e desastres. Legal. Geralmente na formação você tem ali 1, 2 semestres basicamente sobre isso, mas existem tipo especializações. Inclusive, para trabalhar com isso, a gente precisa recrutar esses psicólogos para poder amparar, para saber exatamente como é que se lida com isso. Porque não é, eu vou te escutar como eu te escutaria no divã, no consultório. É completamente diferente. A gente não vai ter 2, 3 meses, pelo menos, para fazer um processo, é uma coisa muito pontual. E aí existem técnicas específicas, né? E formas de manejo específicos para isso. Então, por mais que psicólogos tenham algum, né? Acho que psicólogos, profissionais da saúde em geral, tenham algum manejo nessas situações, existem especialistas e é difícil de encontrar. Porque... Enfim, a gente falou muito disso na Boate Kiss, quando aconteceu. Sim. Então, Boate Kiss. A partir dali, apareceu muito esse movimento da psicologia, né, das emergências e desastres. Brumadinho foi onde a gente conseguiu... Ali aconteceu e a gente percebeu, a psicologia não está preparada para isso. Aí a gente começou a ampliar essa forma de cuidado. Aí veio o Brumadinho, a gente conseguiu aplicar muito do que a gente... Veio gente de fora para trabalhar isso? Tem muita gente lá aqui dentro também. Também aqui dentro. Tem, mas acho que em volume, né, de psicólogos não é a área mais interessante. O que você vai fazer de pós-graduação? Claro. Porque... Por sorte, esses desastres não acontecem com tanta recorrência. Sim. Então, a gente só percebe mesmo o gap quando isso acontece. A Vitude precisou parar e começar a recrutar psicólogos assim, porque por mais que a nossa base ali, a rede de psicólogos sejam bons psicólogos, ou a gente precisa trazer psicólogos especialistas nisso para supervisionar ou para orientar a prática, ou para atuar mesmo lá na linha de frente junto com essas pessoas. Então, tem um desafio. Eu queria abraçar as pessoas. Sabe quando você quer pôr no colo? É que nem filho, sabe? Você Eu pega... queria resgatar os cachorros, obviamente, né, amiga? Mas eu queria só trazer Não, cavalo imagina caramelo. Construir em cima disso. Como que nós, que não somos... Assim, existe algo que nós podemos fazer relacionado à saúde mental dessas pessoas, ou é algo que nesse momento o ideal é apenas ajudar a direcionar para profissionais especializados? Acho que essa é um pouco da onde eu queria chegar. Porque eu vejo, caramba, o que eu posso fazer que está ao meu alcance além de algo tangível? Nesse momento, o ideal é realmente a gente direcionar para profissionais especialistas nesse assunto, se a gente consegue ajudar a reunir um grupo de voluntários, de profissionais especializados nisso. Quais são atitudes nossas, cidadãos comuns? Efeitos, por exemplo, como aquelas... acho que mandei para vocês, né? Umas crianças fizeram cartinhas com desenhos, né? E balinhas para mandar para outras crianças. Falei, cara, isso é de um valor, assim, surreal. Porque como que de longe você ajuda a estrutura mental da pessoa? Como é que você faz? Eu acho que só você conseguir transportar carinho. Ou algum símbolo de acolhimento mesmo, porque essas cartas são um símbolo de acolhimento, né, eu acho. Você não tá sozinho disso. Acho que esses grandes gestos, né, são gestos e que vão ter algum efeito. Se isso seria tipo um divisor de águas,
Não. As pessoas estão numa situação muito, muito Claro. delicada. Sim. E uma coisa eu tava conversando com um amigo meu, outro psicólogo, se a gente, ou na Vitude mesmo, a gente parou lá no comitê de crise para discutir, o que a gente faz? E aí, vamos para lá, presencialmente? E aí eu falei, gente, se a gente for para lá, a gente vai ajudar mais, tipo, carregando cesta básica do que montando a barraquinha, tipo, do acolhimento, né? Já existem, óbvio, né? O público local já tem time de saúde mental alocado para trabalhar com os abrigos e fazer o apoio. Então, ir mais gente para lá agora, para as vítimas primárias, a gente ajudaria mais, né? Independente da sua especialidade, carregando cesta básica ou ajudando ali qualquer coisa, do que necessariamente com um auxílio psicológico. Para as vítimas secundárias, aí sim a gente já está falando de pessoas que estão em sofrimento direto por conta daquilo, e o encaminhamento psicológico é o mais adequado, né? Para as redes de apoio especializadas. O que a gente consegue fazer aqui. Esse tipo de coisa que vocês estão dizendo, né? A gente está sentindo. Ter espaço. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer com colegas, né? Sim. Sei lá, estamos aqui num jantar, vamos falar sobre isso, vamos ter espaço para falar sobre isso. Deixa eu contar como é que eu tô me sentindo. Eu chorei, eu, né, tô me sentindo culpado, eu não sei o que eu faço. Falar da impotência é uma forma de alguma forma, endereçar, né, esse sentimento de impotência. E aí, falar é uma coisa muito importante, ter espaços para falar é uma coisa importante. Mais importante ainda é o que a gente faz com o que a gente escuta. E essa a gente erra muitas vezes. Não é, calma, vai ficar tudo bem, você tá fazendo o que você pode. Sabe? Como se você não tivesse que sentir o que você está sentindo. A gente precisa validar. Você vai sentir o que você está sentindo. Se você está chorando porque você está culpada, tudo bem chorar e se sentir culpada, porque é isso. Só que a gente, quando a gente quer ajudar muito as outras pessoas, a gente tem esse furor, né, de vamos ajudar, a gente acaba tentando colocar panos quentes, né? Ou calma, você é forte, calma, vai ficar tudo bem. Ou não, você não precisa, né, passar por isso. E a gente tá passando por isso, a gente precisa pelo menos validar nossa experiência. Se a gente conseguisse fazer essas duas coisas, a gente já estaria fazendo muito, né? Mas o que a gente tem visto são sempre tentativas de diminuir, de abafar, que é a forma com que a gente lida, sabe? A criança caiu, ralou o Exatamente. joelho, a mãe fala, passou. A criança nunca ralou o joelho na vida, a maior dor que ela Exatamente. sentiu na vida. Ai, gente, Deixa eu falei, doer. passou. Falei, passou. Quem nunca? Engole o choro, coisas assim. Não, e ver os animais também foi um negócio muito comovente, né? Eu sei que, bom, me pega... Eu falei, teve uma hora que eu comecei a chorar essa semana e falei, cara, eu quero largar qualquer coisa e ajudar a resgatar cachorro. Que eu falo que se eu tivesse dinheiro nessa vida, eu teria instituições de cachorro, que é a coisa que eu mais acho incrível. E aí vem a imagem do cavalo caramelo, que paralisa o país para acompanhar o resgate do cavalo. Será? Acho que como, não sei se tem uma coisa do animal ele não conseguir falar, não conseguir dar tantos sinais, ele Tá numa posição muito mais vulnerável. exatamente, ele comove mais, né? Você fala, meu Deus do céu, ele não consegue nem gritar, ele pedir por socorro. Ai, Jesus, mas vamos lá. Lucas, agora voltando muito para uma parte que eu sei que a Vitude atua bastante, que são as empresas, né? O que as empresas, então, podem fazer, né? Porque eu acho que as empresas, elas têm as empresas que estão diretamente ligadas, mas você pode não estar diretamente ligado e também fazer a sua parte, certo? O que se espera, então, hoje das empresas numa situação de tragédia assim? Vou começar pelas que estão diretamente impactadas. Todas as empresas que a gente acompanha, a gente tem alguns clientes muito grandes que têm população lá diretamente afetada. A gente começou a ser, antes da gente começar a se posicionar, eles já estavam começando a ligar pra gente, tipo, cobrando o que a gente vai fazer, montando ali comitês de crise. Então, de alguma forma, acho que as empresas tentaram reagir, tipo, muito rápido. Algumas empresas começaram a alocar recursos muito, muito específicos, né? Ajudar ali, tipo, com valores, ajudar com logística, né? Empresas de transporte, tipo, colocando parte do seu poder de transporte à disposição. Isso tem acontecido. E as empresas estão reagindo bastante rápido. A gente tem visto o trabalho não só dessa questão, mas tem médicos alocados para fazer os exames infectológicos para entender qual que é o risco de hepatite. Não é só a leptospirose, né? Sim, Existem um monte várias de coisas, coisa, né? um monte de coisa. Então, tem empresa, tipo, disponibilizando transporte, tem empresa disponibilizando moradia provisória, e tem as empresas disponibilizando esses apoios psicológicos para o público que está... O que está em segurança agora, e que a gente vai cuidar disso e já preparando. E já tem empresa falando de 6 meses, tem empresa falando de 2 anos, tem empresa falando de 10 anos. Né, dos efeitos que a gente vai ter em relação a tudo isso. Então,
Acho que as empresas, algumas empresas, pelo menos que a gente tem bastante contato, já estão super mobilizadas. A gente, pelo menos do nosso pool de clientes, nenhuma empresa que teve público afetado levantou as mãos e falou, não sei o que a gente faz. Todos eles desesperados, e a gente muito preocupado com as pessoas que estão à frente desses comitês, estão exaustas, trabalhando tipo final de semana, domingo, e aí sumiu uma pessoa, a gente não encontrou ainda, e buscas para os desaparecidos e tudo mais. Então, acho que as empresas estão fazendo ali sua parte nisso que diz respeito a colocar recursos e apoiar a parte de saúde mental, que é o que a gente tem visto mais de perto e mais de dentro. Agora, as empresas que estão um pouco mais distantes, eu acho que tem uma questão financeira como sociedade, né? A gente, como civil e pessoa física, está doando e está conseguindo fazer isso. Acho que as empresas também podem ajudar, podem contribuir. Eu acho que tem um exercício futuro, que a gente não está falando disso aqui agora, que eu acho que é a hora que aí sim a parte do capital vai ser melhor alocada, que é a reconstrução disso tudo. Sim. Eu tava pensando. Então, acho que a responsabilidade social, né, de empresas, não é só do Estado, a gente critica muito, mas também elogia muito quando começa a colocar dinheiro. Não é só o Estado que é responsável por tudo isso, não foi o Estado que causou esse tipo de desastre, né? Então... Eu entendo que rodas de conversa com os funcionários para externalizar todo esse sofrimento também pode ser uma coisa muito rica, fica aqui uma sugestão. Eu queria falar, apesar de que esse assunto das empresas a gente podia continuar, mas só um PS, Má, que eu tenho visto circular já muitos movimentos falando de contratação de mão de obra do Sul, né? De tentar comprar... Compre vinho do Sul. Exatamente, compre vinho do Sul, contrate. Eu falei pro meu marido, vamos viajar para o Sul quando for possível, para poder movimentar a estrutura, né? Eu acho que isso já são movimentos, né? Qualquer coisa, eu não sei, gente, eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda numa situação dessa, juro por Deus. Vou dar apoio pra gente agora. A gente não tem preparo para uma coisa dessa, ainda mais num país, graças a Deus, muito abençoado, com poucas tragédias, né? Então, essas estruturas de atendimento rápido, não sei o que, virar... Então, a gente está aprendendo com isso também. Eu acho que a gente pode... e eu tô falando isso para mim, tá? Eu tô me autoconsolando nesse processo. Mas, assim, a gente pode se dar um tempo e precisa, para não meter o pé pelas mãos, para entender as estruturas. O atendimento ao Rio Grande do Sul não é uma coisa só de agora. O atendimento ao Rio Grande do Sul vai ser de anos. Sim. Anos. Isso vai levar tempo, a reestruturação dessas pessoas todas vai levar muito tempo. Então, assim, a gente tem que estar preparado como país, como cidadãos e como amigos, e enfim, como seres humanos, para apoiar o Rio Grande do Sul ao longo de todos esses anos. Sim. Pensar, ir para lá, investir, cuidar, propor, enfim. Eu queria só agora mudar para uma coisa que vem do a partir de uma tragédia. Então, por exemplo, hoje eu imagino que talvez quem perdeu tudo possa nunca mais querer ver uma chuva na vida. Uhum. Alguém comentou comigo que eu vi também alguém falando, falou assim, eu quero mudar para um lugar seco, né? Porque vira um trauma, é um gatilho muito sério ouvir aquele trovão, né? Porque foi uma subida muito rápida, foi uma perda muito grande, é um trauma muito enorme. Então, enfim, falar um pouco sobre isso, né, do que decorre depois disso, medos que vêm a partir de vivências dessas de insegurança, o próprio, de novo, medo da chuva e tal, e a dessensibilização possível de se fazer diante de uma tragédia assim. A gente está falando de estresse pós-traumático, né? Acho que esse aqui é o grande transtorno que o TEPT, o PSTD, a gente tem várias formas de falar desse, mas é o estresse pós-traumático, que é toda essa ansiedade, o estresse, todas essas respostas psicológicas que a gente tem em frente a um estímulo que foi associado diretamente ao estresse. Felizmente, acho que a gente tem técnicas de várias, né, abordagens diferentes, de várias fontes distintas para conseguir ajudar nesse processo de ressignificação, desde que essas pessoas consigam ter acesso a esse tipo de serviço, né? Você está falando de milhões de pessoas. O SUS tem, né, ainda assim, por mais bem localizado, e a estrutura do SUS, eu acho que ela é super bem feita a partir dos recursos que a gente tem, ainda não vai dar conta de tudo isso. Então, acho que a gente precisa considerar que não coloquei essa pessoa num lugar seguro, acabou o nosso papel, que é o que provavelmente vai acontecer daqui 6 meses, quando ninguém mais falar do Rio Grande do Sul, né? Tem gente do Boate Kiss até hoje, né, sofrendo disso, Brumadinho, tem gente até hoje com muito receio e sofrendo populacionalmente, acho que a gente tem uma estatística pequena, mas ainda tem. O nosso trabalho com o Rio Grande do Sul é como é que a gente consegue alocar, trazer essas técnicas, né, colocar essas pessoas em tratamentos para que elas possam ser trabalhadas. Um exemplo que eu acho que é interessante, eu tenho um paciente fora do país, da Europa, que por causa dessa questão do Rio Grande do Sul, ele lembrou de uma série de cenas quando ele era criança, porque a casa onde ele morava
alagava. Nossa, E tinha que subir. Você leu meus pensamentos. Eu ia contar exatamente disso que eu vivi desde pequena. Exatamente isso eu morava aqui em São Paulo, no bairro da Vila Olímpia, e eu morava numa vila. E tinha comporta, porque naquela época inundava. Até eles fazerem aquele bolsão ali na Juscelino Kubitschek, tudo ali inundava. Então eu morava na Vila Olímpia, minha avó ali na Vila Nova Conceição, e inundava. E eu lembro de uma cena, eu me mudei dessa casa, eu tinha 6 anos, então pra gente entender o tempo. Acho que quando eu tinha por volta de 4 para 5, a minha irmã 5 para 6, a gente tem 1 ano e pouco de diferença, nós duas, a gente colocou as nossas galochas, porque ninguém estava indo fechar a comporta da vila, minha mãe não estava em casa, a gente estava com uma funcionária, e a gente viu que ninguém estava indo fechar, e a nossa casa era a primeira casa. Então, se entrasse água, a gente já sabia que ia encher, que ia chegar na nossa casa. Então, a gente pôs as nossas galochas e a gente foi fechar uma comporta. 2 crianças. E a minha mãe chega e as 2 crianças estão lá fechando esse portão. E a minha avó morava numa travessa também ali da Juscelino que inundava. E eu lembro da TV Cultura na casa da minha avó, eu pequena, porque tinha subido mais de 1,5 metro dentro de água, dentro da casa dela, e ela perdeu tudo. Então, quando eu olho as cenas do barro, das casas cheias de lama, da limpeza, me lembra muito, me deu gatilhos, né, de memórias da infância, de viver essas situações, de perder coisas, da gente perder coisas. E quando a gente se mudou para uma casa que era numa ladeira. E a minha irmã e eu, o que a gente achava mais legal da casa era ser na ladeira. Porque não vai encher. Então, quando começava a chover, a gente ficava tenso, assim, mas eu tinha certeza que não ia inundar mais a minha casa, porque a gente morava numa ladeira. Então, realmente, eu acho que isso... Eu tinha 5 para 6 anos, a minha casa, não perdi tudo, eu não cheguei no grau da tragédia, mas eu tenho essas lembranças, que a chuva me trazia medo de realmente da água entrar, e como tudo isso pode gerar na gente esse estresse pós-traumático. E naquela época a gente não falava, né, não tinha nessas classificações, eu acho, mas eu lembro da cena da TV Cultura, entrevistando a minha avó, e a gente lá limpando as coisas, né? Então, realmente, eu vejo tudo isso, eu entendo quando você fala, Lucas, sobre a gente, vamos continuar assistindo, acho que tá tudo bem ver, mas eu acho que também tem um limite de cada um. Eu cheguei no meu limite. Quando eu falo de que a gente deve noticiar, eu acho que é da responsabilidade da mídia. Né? Sim. Mas acho que a gente precisa ter esse autoconhecimento mínimo de quanto que eu vou me expor a esse tipo de contato. Você me comentou, né, que você parou de assistir. Eu parei, essa semana aconteceu uma coisa curiosa. Eu tava com meu filho mais velho no carro e chegou uma mensagem pra mim, Marcos Souza Aranha, inclusive, que me mandou, e eu cliquei. E era um vídeo de uma pessoa, enfim, da saúde lá de Porto Alegre, falando da sarna. E eu tava assistindo aquilo, o meu filho catou o celular da minha mão, colocou do lado, você não vai assistir. Você depois fica mal, você fica chorando. Se você não quer ficar mal, não assiste essas coisas. Aí eu olhei pra ele, eu falei, não filho, mas a mamãe só tava olhando. Porque ele ficou mal de me ver chorar. E eu chorei muito, né? Então assim, ele ficou... E claro, também foi uma educação pra ele ver o que acontece, que isso é uma realidade, né? Vive-se numa vida maravilhosa aqui, ok, mas olha o que está acontecendo lá e isso impacta. Então, e ele ainda falou, não mãe, mas a gente também tem que pensar, isso outro dia, né? A gente tem que pensar, né, que não tem o que fazer. Eu falei, Luca, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, a nossa vida tá maravilhosa, a gente não perdeu absolutamente nada, a gente tem cama, a gente tem comida, a gente não tem bicho passando na perna, a gente não tem que... Aí eu dei uma lição de vida pro coitado do menino de 13 anos, que coitado. Depois eu passo o seu contato para ele e aí você conversa com ele. Várias vezes. Mas é super importante, porque a minha filha, ela me perguntava, mas se fosse aqui em São Paulo, isso ia acontecer com a gente? Ia chegar na gente essa água? Você viu a imagem que produziram de inteligência artificial? Da Ponte Estaiada. Da Ponte Estaiada. Eu moro ao lado da Ponte Estaiada. Sensacional. Ou seja, a água estaria na minha casa. Ela falou assim, mas não ia chegar. Eu falei, não ia chegar na nossa casa, porque a gente mora né? num prédio, eu moro num andar alto. Mas então, você tem que evacuar. Eu falei, só que dali, eu falei, mas como que a gente ia sair dali, filha? Aqui, a nossa rua é barco. O que estaria acontecendo aqui era barco. Ela, mamãe, eu falei, Sabe até o 3º andar do prédio? Então, não tava... Não... Tem 3 andares. É muito rápido. É uma coisa absurda. Sim. Então, eu acho que assim, e aí voltando só para a história do limite, que como eu tive esse gatilho da infância, e eu só consegui chegar para entender que estava me doendo, você, né, nossa fala aqui, que me lembrou da enchente, e que realmente era algo que marcou muito a minha infância.
a casa da minha avó sempre chovia, a primeira coisa que a gente ficava assim, a casa da Omis. Todo mundo já ficava tenso, porque mesmo com portão, reforma, comporta, entrava água, né? Acho que foi evoluindo, mas a gente passou por vários momentos de limpeza, de perder todos os móveis, de ter que trocar todo o piso, porque era taco, entrou água para baixo. Então, eu acho que isso é realmente como que a gente pode ajudar essas pessoas no pós. O que eu mais penso agora tá todo mundo lá. Mas daqui a um ano, as pessoas esquecem. Imagina, muito antes disso. Eu fui um ano fofo, mas pensei em um ano. Falei, cara, como que vai estar daqui a um ano? Deixa eu diminuir um pouquinho a cobertura da mídia pra você ver. Quem tá lá em Brumadinho? Como que está? Né? Então, como que a gente não deixa esse acolhimento não ser algo tão momentâneo? Porque agora tá todo mundo muito. E tem um outro efeito, óbvio, eu não estou comparando o tamanho do desastre, né? Mas uma coisa que foi discutida é que dias depois da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente teve as enchentes do Maranhão, que foram quase subnotificadas, né? Comparado, tudo bem, o impacto também ambiental é completamente diferente, mas também a gente teve ali pessoas muito impactadas pelo mesmo tipo de situação e ainda o foco está muito mais para lá. De quantas dessas doações todas, quantas foram para o Nordeste? Nossa Senhora. Então, acho que a gente tem um pouco, acho que como mídia, talvez a gente precisa só tomar esse cuidado de dosar. E uma coisa que você falou, talvez, se eu puder aqui pegar um tempinho, você falou sobre as pessoas criticando as pessoas públicas, né? Sobre, será que tá fazendo isso por marketing pessoal, para, enfim, causar ali impacto positivo? E aconteceu isso muito interessantemente com os psicólogos que estavam se mobilizando para fazer acolhimento para esse público. Então, um pouco dessa pergunta que você fez, né? A gente conseguiria alocar voluntários, especialistas para fazer isso? Isso aconteceu na época de Brumadinho, aconteceu na pandemia, aconteceu agora. E psicólogos no Instagram, nas redes sociais, tentando, colegas, vamos se juntar e colocar valor social, atender pro bono. E outros psicólogos comentando, mas não pode, é proibido. Não pode fazer, o CFP não autoriza a prática psicológica online em casos de desastres. E colocando, as resoluções. Tem um tanto, acho que o gesto aqui é um pouco desse mesmo, né? Tem gente querendo ajudar, tem gente querendo suspeitar encher o saco. Ou colocar em xeque as pessoas. E tudo bem, acho que tem uma questão ética que a gente precisa, como qualquer profissão regulada, a gente precisa estar ali. Mas nesse caso, por isso que eu queria falar sobre isso, enfim, muitas pessoas deixam de buscar orientação no CFP para entender se pode ou se não pode e começa a soltar. Quando eu me formei, não podia atender clinicamente online ninguém, era impensável. Mas a gente tem resoluções atuais, uma resolução lá de 2018, essa que fala que não pode. E a gente tem uma de 2021, no ano da pandemia, né? 2020, no ano da pandemia, que suspendeu a de 2018. Todo mundo colocando a de 2018, criticando, sem ver a de 2020. Teve que a presidente do CRP do Rio Grande do Sul fazer um vídeo falando, poder pode. E aí, de novo, falando o que a gente está conversando aqui, a prioridade para essas pessoas agora não é acolhimento psicológico e terapia de graça. Eu acho que elas não têm nem como digerir, né? Não como é que você vai falar de uma coisa que é íntima, né? Exatamente. No meio de muitas pessoas desconhecidas, enfim. Sim. Você tá dormindo... É a pirâmide de Maslow, né? Exatamente. Necessidades básicas primeiro. Sobrevivência, alimentação, higiene. Para chegar no segundo momento. Exatamente. Né? Vale um dia um podcast especificamente sobre por que a pirâmide de Maslow não é de Maslow. Podemos fazer um conteúdo extra. Fazer isso. Tem vários desses. Um conteúdo fases extra. do luto. As fases do luto não são necessariamente as fases do luto, mas enfim, depois vamos a gente fazer um próximo programa. Nossa, mas sabe o que mais me deixa triste? É que eu acho que as pessoas que acaba virando uma briga. E que essa pessoa, o primeiro psicólogo que foi lá e falou que não podia, ele não fez isso por conta da ética de fato profissional. Ele fez isso pra doer no outro que fez alguma coisa. É isso que mais me deixa chateada. Que eu acho que não é isso que as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas em se atacarem. E aí a tragédia toma esse viés político, né? Toma uma discussão, um campo de discussão. Então, porque não tinha que ter suspendido o show da Madonna. Tipo assim, a coisa vai
vai pra um lugar, uma coisa tão louca. né? Que assim, gente, pelo amor de Deus, olha a quantidade de coisas que a gente já tem que se preocupar pra gente estar aqui discutindo essas coisas. Sensível pra gente hoje em dia é a confiança, Nath. Não, fora as fake news que foram espalhadas. Não, mas não só de fake news. A confiança no ser humano. Sim. Por quê? Pra onde vai o dinheiro que eu tô mandando? Sim, com Aí os certeza. saques, aí os desvios, aí eu não sei o quê. Então, assim, você tem uma urgência, você tem quem precise, você tem as pessoas doidas pra ajudar, você tem um país inteiro pra ajudar um estado desse tamanho aqui, então dá pra gente fazer um puta de um trabalho maravilhoso, mas a gente tá encafifado Sim. se o nosso material tá indo pra quem devia, porque pode ser desviado. Então, olha como triste, como humanidade, a gente tem o voluntariado, a ajuda, sabe, uma energia incrível, poderosa de ajudar os outros, ao mesmo tempo que você está desconfiado. Então, eu, por exemplo, selecionei roupas lá em casa. Peguei um baita de um casaco que eu não uso há um século, falei, pô, vou mandar porque vai ficar frio. Roupa das crianças que não cabem, e não sei o quê. Embalamos tudo, não sei o quê. Tô com a sacola cheia de coisas ótimas. Onde eu vou levar? Cri. Vou mandar pra onde? E aí eu fiquei, eu vou pra hotel, que eu sei que eu tenho hotéis que estão recebendo. Mas quem que vai levar? Vai chegar onde? Vou mandar pra minha amiga que tá... Okay, mas puta, ela tá na casa do chapéu, não consigo levar lá. Enfim, fechei os olhos, dei pra escola do meu filho que tá fazendo uma campanha e espero que chegue. Né? Mas olha que ponto, a gente tá doido pra ajudar, tem Sim. um movimento incrível positivo, ao mesmo tempo que a gente tá Sim. desconfiado. Esse ponto de desconfiança, um detalhe. A gente está fazendo atendimento, como as pessoas não têm acesso à internet, a forma de conectar essas pessoas muitas vezes é por rede de telefone. As operadoras abriram, um pouco de como que as empresas também estão ajudando, né? As empresas que estão, de alguma forma, envolvidas e conseguem flexibilizar, todas as operadoras lá abriram um sinal, então a gente consegue se contatar por telefone. No primeiro dia que a gente começou a fazer os acolhimentos por telefone, ninguém atendia. Caraca. 1, 2 pessoas atendiam. E aí, na terceira que a gente ligou, falou, a gente está tendo orientação para não atender chamadas de DDD fora do Rio Grande do Sul, porque por conta da liberação do FGTS, estão recebendo muita ligação de golpe. Nossa. E aí a gente precisou mudar os números com os quais a gente ligava, foi lá, eu desci na rua, comprei um chip, tipo, um DDD 51, e agora a gente aí passou a ligar com o DDD de lá. Porque é isso, assim, ao mesmo tempo que tem muita gente movimentada para apoiar, tem muita gente aproveitando para, enfim... Tem gente ruim. Tem muita gente ruim. Tem gente ruim. Olha que síndrome, que coisa. Gente, eu ouvi. Vocês ouviram? É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente dá aquela arrematada nessa conversa, gente, que é tão importante. A gente precisa falar de saúde mental em momentos de tragédia e esse é o momento para a gente levar essa conversa para muitas pessoas. Vou jogar o Bumba na mão de Natália Mestre. Nossa, que difícil. Muito difícil. Essa conversa tem tanta coisa, sabe? Pode ser só tchau. Bom, eu acho que o que fica muito pra mim dessa conversa com o Lucas, que aliás foi maravilhoso, primeiro que a gente fale sobre o assunto, né? Que a gente valide essa experiência de estarmos assim. E mesmo quando você não souber o que você tá sentindo, ou o que você faz, ou que é legítimo. Talvez a gente não tenha as respostas agora mesmo, né? Faz parte disso. É uma coisa nova, é uma coisa que tá aí super quente, aflorada. Né? Então, que a gente tenha espaços mesmo para falar sobre isso, para que a gente possa colocar essa vulnerabilidade toda. E, gente, sei lá, só queria ter... Eu acho que a tragédia, ela é tão ambígua pra mim, porque ao mesmo tempo que ela traz o mais bonito da humanidade, ela revela um lado horroroso. Isso é um negócio muito louco, essa dicotomia. Porque um lado meu, quando vê todo mundo se mobilizando, eu falo, realmente a maior riqueza de um país é o povo, porque é a gente que salva. Aí essa mesma galera que tá ajudando, tá saqueando, tá estuprando, você fala, cara, também perdi a fé na humanidade, que eu acabei de ganhar a fé. Então, é isso, assim, eu acho que o Rio Grande do Sul, ele esse episódio pra mim, ele é um mix de coisas, mas que eu só queria ter mais fé na humanidade, sei lá, acho que é só isso. É uma tristeza nesse momento, nesse sentido, porque as pessoas me deixam muito felizes, mas me deixam, não sei, muito descrentes do nosso futuro, sabe? E isso é uma coisa que eu não queria sentir. Vamos escolher para que lado a gente mira mais, né, Lu? Tentar mirar pra luz, né?
Eu acho que acho que é super importante a gente trazer esse olhar de educação, né? Então, o Lucas falou, qual que é a etapa que a gente está agora? A gente não é secundário, né, para as vítimas, não é sobre saúde mental para as vítimas agora. Acho que é tão importante a gente deixar isso super claro. Para quem que a gente tem que fazer isso? É para a rede de apoio do que está acontecendo no ecossistema, de quem está impactado diretamente. Como a gente traz esse apoio que vocês estão fazendo, esse trabalho brilhante de realmente dar esse acolhimento psicológico para as pessoas que estão lá trabalhando e se sentindo culpadas, incapazes, né, indecisões, salvo um, salvo o outro. Mas eu acho que é tão importante a gente falar sobre a saúde mental em momentos de tragédia, de um aspecto de humanidade. E não só no momento presente. A gente tem que falar disso não só quando a gente vive a tragédia. Acho que a conversa é como a gente se prepara para a tragédia, porque são efeitos naturais, vão acontecer em outros momentos. A gente está passando por uma mudança climática que está impactando nossa existência na Terra como humanidade. Então, por um lado, eu acho que tem realmente um olhar que as redes sociais trazem, um compartilhamento mais rápido. Eu acho que as coisas são mais ágeis. E eu, poliana, na situação, sempre tento pegar o gancho positivo para não me deixar ficar tão mal, porque eu deixo penetrar. Né? Eu também choro, eu também deixo penetrar. Eu preciso sair disso para sobreviver, inclusive para poder ajudar. Mas eu acho que o olhar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer diferente para o nosso planeta, para que essas tragédias naturais, de alguma forma, não sejam tão recorrentes. O que a gente pode aprender, desde uma reciclagem de lixo, tudo isso pode acontecer. O que a gente tem que aprender do que está acontecendo na nossa sobrevivência. Muito bem dito, Luciana Chiesa. E eu, Marina Machado. A gente se emociona muito nesse momento e a gente se engaja porque a coisa está quente. Mas eu gostaria de deixar o chamado para que a gente não esqueça do Rio Grande do Sul. Para que a gente invista no Rio Grande do Sul, para que a gente reconstrua o Rio Grande do Sul. E que a gente olhe, né, para o que aconteceu lá, e assim como a Lu colocou, prepare-se, né, como planeta, na verdade. Aí é um chamado que é quase absurdo, né? Vamos cuidar da única casa que a gente tem e tudo mais. Mas é isso, gente, é estar preparado para esses momentos, é ter mais estrutura, mais agilidade. Eu realmente espero, muito além da questão da saúde mental, que ao vivermos essas situações, que as estruturas governamentais pensem mais em estratégias para evitar que aconteçam algumas coisas. Tamanho desse tipo não dá para evitar, mas que a gente também tenha agilidade e estrutura para o atendimento das pessoas, né? Que eu acho que isso é muito mais rico. Bora aprender com o Japão, que tem muito a nos ensinar nesse sentido. E você, Lucas? Eu queria agradecer o convite, o papo foi ótimo. É difícil falar de um tema, né, complexo como esse, mas acho que a gente precisa falar mesmo sobre isso. Falar da nossa experiência, como isso está nos afetando, falar com as pessoas que estão na nossa casa, falar com os amigos quando a gente pode. É uma coisa que impactou o Brasil inteiro, né? Fora do país também. E a gente precisa validar a nossa experiência. Existir não é uma coisa muito fácil, né? E às vezes acontecem coisas que lembram a gente de que a gente é um pouco mesmo vulnerável demais frente a um monte de coisa. Momentos como esse fazem isso. Então, acho que a gente precisa se cuidar. Tem muita gente olhando para lá, né? Existem especialistas olhando para isso, existem, enfim, os órgãos responsáveis para isso, a complexidade é muito grande, desde pessoas que não têm remédio, que precisam de remédio controlado, que não têm mais acesso, até pessoas que estão sofrendo violência sexual dentro dos abrigos, né? Essa é a prioridade. Saúde mental a gente consegue olhar para as pessoas que estão de maneira secundária e depois, né, daqui o tempo, quando essas pessoas começarem a se restabelecer, saúde mental vai ser a pauta para ajudar elas a, enfim, construírem de novo tudo isso que elas perderam e ajudar a, não sei se curar, mas fechar um pouco ou cuidar um pouco das feridas que ficam com tudo isso, né? Todo mundo aqui de alguma forma fica, mas aquelas pessoas estão muito mais lá. Fuck my brain. Nota 10. Para ter levantado o programa inteiro isso. Gente, que programa rico. Muito obrigada a você que ficou até o final para conversar aqui com a gente. E conversar é a palavra. Que tal você conversar com a gente? Mande seus comentários. Como é que você está se sentindo? O que você está vivendo nesse sentido? O que de repente essa conversa agregou para você? A gente vai voltar na semana que vem, mas seria muito bom se você se inscrevesse, se você compartilhasse, se você acionasse o sininho e mais ainda se você quiser ser nosso parceiro entrando no nosso clube de assinatura no YouTube. No YouTube tá lá, seja membro. Se você tiver iPhone, não tá escrito seja membro, tem que olhar pelo computador. Complicações do iOS. Mas no Android é facinho e sempre no computador entrando pela web tá lá, seja
seja membro no nosso YouTube, R$ 4,89. Gente, muito obrigada por todos estarem aqui. YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no nosso Instagram, @FMy.brain. Um beijo a todos do Rio Grande do Sul. A gente deseja para vocês uma reconstrução e conte conosco. Podem contar conosco. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain.